essa ideia de direitos humanos. A ideia de direitos humanos, ela tem seu início a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu acho que esse nome, por si só, né, a declaração é de 1789, esse nome por si só já traz para a gente algumas discussões, né? Eu acho que falar sobre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão mostra que, de fato, por algum tempo, os direitos humanos, ou a ideia de direitos humanos, ela não foi pensada para todas as pessoas de forma uniforme, né? Nem todas as pessoas tiveram garantido, eu vou desenvolver um pouco isso com vocês, essa ideia ou esse ideal de direitos humanos definido. Bom, mas a verdade é que, então, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia que todos os homens são iguais perante a lei, né? Que essa é a principal, o primeiro artigo e a principal ideia desenvolvida na Declaração. Isso trouxe algumas cargas, né, enfim, políticas e para os países que aderiram à declaração, que é justamente essa ideia de que, pelo menos, perante a lei, era necessário que todas as pessoas fossem tratadas de forma igual, né? Isso em 1789. Bom, de onde vem isso? Isso vem especialmente da Revolução Francesa. A gente sabe que aprendeu na escola, vocês devem... né, fizeram ensino médio, não sei há quanto tempo, mas alguns devem ter feito cursinho, enfim, medicina, né? Sei que a coisa não é muito fácil, as pessoas passam um tempo no cursinho, então devem ter ouvido aqui muito, estudado muito, ou que foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco para o desenvolvimento e para a mudança do regime político que existia no mundo todo, né? Então, a virada dessa ideia de poder e tirando o poder de uma pessoa para passar, então, o poder para uma classe social, que era a burguesia, desenvolveu também alguns ideais. Os ideais da igualdade, da liberdade e da fraternidade, que são os ideais da Revolução Francesa, né? Que também tem como marca essa mesma data, né? Esse mesmo ano. Bom, esses ideais, eles balizaram, então, a necessidade de que, se o Estado, rei, né, o poder do rei, se o Estado, ele não era mais responsável, ele não era permitido ao Estado que ele interferisse dessa forma na vida das pessoas, então que ele não tivesse esse poder de decidir quem vive e quem morre, como vive e como morre, então esse poder ele precisava ser transferido para outras pessoas, né? Ele precisava ser transferido, na verdade, para um grupo de pessoas e não mais podia estar nas mãos do poder desse déspota, né? Então as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, elas vêm daí, elas vêm desse desenvolvimento. Bom, eu quero ir para o que interessa aqui, eu acho, que é dizer quais são as limitações desse debate. A Revolução Francesa aconteceu, como eu disse, aqui em 1789, né? E aí, especialmente em 5 de maio de 1789. Mas, em 1791, ou seja, só 2 anos depois do início da Revolução Francesa, existiu a Revolução Haitiana. O Haiti, um país aqui vizinho da gente, era colônia da França, né? Foi colônia da França e foi o primeiro país, ou na verdade a grande revolta negra das Américas vitoriosa, foi a Revolução Haitiana. A Revolução Haitiana, o Haiti, na qualidade de colônia da França, se rebelou, então um país majoritariamente negro, que se rebelou justamente para querer discutir esses ideais aí que vocês estão falando, de liberdade, igualdade e fraternidade, eles são mesmo aplicáveis a todas as pessoas igualmente? Nós aqui, colônia de vocês, não conseguimos experimentar esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Na verdade, pelo contrário, o que a gente vive é uma submissão à França como colônia, que nos coloca na qualidade de menos seres humanos do que vocês também. Então, a primeira grande barreira que esses ideais supostamente universais, né, a Declaração Universal, então supostamente universais, de igualdade, fraternidade e liberdade encontraram, foi já, desde a sua largada, a Revolução Haitiana. Então, o Haiti se tornou um país independente da França, né, como eu disse, a primeira e grande revolta negra vitoriosa das Américas, e, bem, a partir daí também, essa ideia ou esse questionamento se espalhou
também pelas Américas como um todo e para os países colonizados também. Então, eu quero dizer aqui que a forma como os direitos humanos surgiram e foram constituídos, ainda que hoje se tenha uma ideia muito de que, também vou falar sobre isso, os direitos humanos são uma ideia muito radical para pautar a sociedade, a verdade é que não existe nada de radical na ideia como os direitos humanos surgiram. A ideia dos direitos humanos surgiu diretamente vinculada ao que é o desenvolvimento do capitalismo, né? Esses ideais de direitos humanos, os direitos do homem e do cidadão, eles não estavam aplicáveis para todas as pessoas igualmente. Nessa época, mulheres não votavam, nessa época, pessoas negras ainda estavam escravizadas em muitos países, nessa época, muitos países eram colônia dos países europeus, por exemplo, da França, mas também da Inglaterra, também de Portugal. Então, eu acho que é importante a gente começar já entendendo que norte é esse que tem esses ideais trazidos pela Revolução Francesa e pela própria Declaração e que se esbarram em questões muito concretas como existem até hoje, né? A grande marca do século XIX, do início do século XIX, é o positivismo. Qual é a chave do positivismo? O homem que já era antes um objeto filosófico, né? Ele passa a ser um objeto estudado cientificamente. Vocês que são da medicina sabem melhor do que eu o quanto essa também foi a época em que a própria medicina se desenvolveu como uma forma de ciência, né? Então foi a partir daí que conceitos desenvolvidos pela medicina passaram a ser desenvolvidos como algo que não podia ser refutado. Isso teve um impacto em várias outras áreas do conhecimento, por exemplo, na minha, no direito. Eu estudo criminologia, eu estudo a forma como o crime foi constituído, como a ideia do criminoso é constituída, e a ideia do criminoso foi constituída com bases médicas, né? Então, lá no sul da Itália, o médico Lombroso, que escreveu o livro do Homem Delinquente, fazia experimentos médicos de medir o crânio, o tamanho do queixo, a largura do nariz, entre outros, para determinar quais seriam as características físicas que determinavam a figura do criminoso, né? Então, ele estabeleceu uma série de características físicas que diziam quem era o criminoso. Isso tudo na época do positivismo, isso tudo numa época em que a ideia da ciência e do homem como aquele que estuda o homem e, ao mesmo tempo, é objeto desse conhecimento, né? O homem estudando o homem, que é a ideia do positivismo, isso tudo se fortaleceu muito nessa época, mas não para todas as pessoas igualmente. Isso também entra no Brasil dessa forma, essa ideia que é desenvolvida pelo Lombroso na Itália, na Europa no geral, entra aqui no Brasil com muita força, especialmente representada por um médico, que é um médico que vivia na Bahia, Raimundo Nina Rodrigues, que junto com outros médicos, como Silvio Romero, foram responsáveis pelo desenvolvimento da teoria do racismo científico no Brasil. O que significa isso? Significa dizer que, no grau de desenvolvimento humano, os negros eram menos seres humanos, na escala do desenvolvimento, a ideia do darwinismo social, etc., eram menos seres humanos do que os brancos puros. E que, nesse sentido, a própria miscigenação, ela seria prejudicial para o desenvolvimento do Brasil. O Nina Rodrigues tem um livro que eu indico muito, que é Mestiçagem, Degenerescência e Crime. Então, ele fala o quanto a mestiçagem leva à degeneração do povo brasileiro e o quanto isso também faz com que as pessoas cometam mais crimes. Ainda que essas ideias, né, na medicina, por exemplo, sejam refutadas hoje, eu acho que se vocês tiverem que conversar com alguém sobre isso e dizer, veja só, eu acho que os criminosos têm um crânio dessa espessura, um queixo dessa forma, a cor da pele, biologicamente, essa é uma ideia refutada atualmente pela academia. Mas não é verdade que ela não tem reflexos concretos na nossa vida, né? É só a gente olhar, por exemplo, para o próprio sistema penitenciário e ver que 70% do sistema penitenciário é formado por pessoas negras, enquanto 50 e poucos por cento da sociedade é formada por pessoas negras, né? Existe uma super representação de pessoas negras no sistema carcerário. Por quê? Porque negros cometem mais crime? Não. Porque negros são mais selecionados pelo cometimento de determinados crimes que pessoas brancas não são. De onde vem essa ideia? Essa ideia vem justamente lá atrás desse desenvolvimento que hoje a gente refuta, pelo menos na academia, mas continua aplicando, né, na prática, que é esse desenvolvimento de que os negros são mais suscetíveis ao cometimento de crime, ainda que não por uma característica biológica, pelo menos por uma característica social. Então,
Eu acho que entender um pouco de como essas ideias se desenvolveram e o quanto elas também encontram limitações é para nós muito importante. O que eu estou dizendo com isso? Que a ideia dos direitos humanos ela não é uma ideia fundamental? É claro que não. Eu só estou querendo dizer aqui para vocês o quanto mesmo essa ideia, que hoje é vista como uma ideia muito radical, que é a dos direitos humanos, ela é algo que no seu surgimento traz muitas limitações. As limitações são essas: a não possibilidade de abarcar todas as pessoas como seres humanos no mesmo nível e, portanto, detentoras dos mesmos direitos, como o voto, como a terra, como o próprio direito a ser humano, né? Então, acho que não à toa, e trago a reflexão que eu fiz no começo, a declaração chama a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porque esse que era detentor de todos esses direitos, sem nenhum questionamento, era o homem branco com dinheiro. Esse era detentor de todos os direitos lá previstos. Hoje, qual é o movimento que a gente faz nos direitos humanos? Dizer que essas pessoas, que historicamente não são vistas como detentora de todos os direitos humanos, elas devem estar incluídas nessa concepção. Então, hoje, a lógica do movimento de direitos humanos é, inclusive, refutar essa origem dos direitos humanos, né? Respeitá-la, claro, entendendo o marco histórico, político muito importante que foi a Revolução Francesa, né, no nosso mundo, mas também dizendo que aquela ideia lá atrás dos direitos do homem e do cidadão, ela não nos cabe. Porque é impossível falar sobre libertação da população, falar sobre direitos humanos de forma completa, sem incluir negros, sem incluir indígenas, sem incluir asiáticos, sem incluir mulheres, sem incluir os povos do Sul. É impossível falar sobre direitos humanos sem que nós estejamos incluídos, né? Então, essa é um pouco a discussão que a gente faz hoje. E talvez por isso que hoje as pessoas entendam a ideia dos direitos humanos como algo muito radical. Quem aqui nunca ouviu que direitos humanos é coisa para defender bandido, direitos humanos para humanos direitos? Essas frases aí que o senso comum convencionou dizer, quando na verdade a gente só está dizendo queremos que todas as pessoas tenham os mesmos direitos. Queremos que mulheres tenham o direito de sair na rua sem serem violentadas. Queremos que mulheres tenham o direito de exercer todas as suas tarefas sem serem sobrecarregadas pelas tarefas domésticas, que são tarefas só delas. Queremos que pessoas negras possam sair na rua sem tomar uma bala da polícia na cabeça, simplesmente pelo lugar onde vive ou simplesmente pela cor da sua pele. Queremos que LGBTQIA+, possam andar de mão dada na rua sem levar lâmpada na cabeça. Sabe, queremos que indígenas não sejam entendidos como menos seres humanos. Essa é a ideia hoje do desenvolvimento dos direitos humanos. Qual é o problema? O problema é que, para algumas pessoas, ou seja, para aqueles que detêm o poder, parece que pautar tudo isso, para eles que precisam nos manter nessa condição de inferioridade, é radical demais. Parece que falar que nós, pessoas negras, que vivemos mais de 300 anos de escravidão nesse país, pouco mais de 130 de trabalho livre, ou seja, que na história do Brasil somos mais considerados coisas do que seres humanos, dizer que nós queremos ter o mesmo direito de ficar vivo, dizer que as nossas vidas importam tanto quanto das pessoas brancas, para as pessoas que precisam nos manter nesse lugar, que é o lugar de ganhar menos salário, no lugar de de receber menos dinheiro, ter menos direitos e que, portanto, precisam nos manter nessa condição de superexploração para manterem os seus lucros, para essas pessoas parece que é radical demais falar sobre isso. Então, existe um grande movimento hoje também, que é uma contraofensiva ao avanço e à popularização dos direitos humanos, né? É muito fácil da gente ver isso. Quantas mulheres batem no peito para dizer, eu não sou feminista, eu não quero ser feminista, não me identifique com esse movimento. Sendo que, veja bem, você só pode votar, por exemplo, você só pode não ter, você só não está enquadrada em algo que até 2005 existia, que é o estupro de mulher honesta, né? Até 2005, para fazer um parênteses aqui, só era considerado estupro o estupro que fosse praticado contra a mulher honesta. Quem é a mulher honesta? A mulher branca cristã. Gente, eu tô falando de 2005. Nós estamos em 2021. Eu não tô falando assim
de 1900. Estou falando que até 2005 existia no Código Penal um crime que era o estupro de mulher honesta. E que só era considerada vítima de estupro a mulher que fosse entendida como honesta. Ou seja, a prostituta, a mãe solo, a mulher solteira, a mulher que traísse o marido, nenhuma dessas poderia ser enquadrada na mulher honesta. E que, veja bem, hoje em dia todas as mulheres estão protegidas, pelo menos em tese, pela lei do estupro, porque o movimento feminista lutou muito para isso. Como o direito ao aborto legal para as mulheres que são vítimas de violência e que também está sendo atacado pelo governo, né? O Ministério da Saúde colocou vocês, profissionais da saúde, numa sinuca de bico, quer transformar vocês em policiais, porque determinou, a partir de uma portaria do ano passado, que os profissionais de saúde que tiverem contato com indícios de violência sexual, para que o aborto seja autorizado, eles precisam denunciar na polícia e preservar os indícios. Então, se vocês verem algum indício de uma mulher que foi violentada, vocês precisam preservar isso e não fazer o aborto até fazer a denúncia. É isso que estabelece a portaria do ministro Pazuello do ano passado. Então, vejam bem, existe uma grande ofensiva contra os direitos que historicamente foram conquistados por nós com muito suor, né? Muito sangue e muito suor nosso e dos nossos antepassados. O direito das mulheres é um exemplo. Até hoje, quem a gente tem no Ministério da Mulher, e que também virou o Ministério da Família e dos Direitos Humanos, que é uma ministra que vai contra o direito das mulheres, todos eles, tá? Todos eles. Nos infantiliza, acha que defender direito das mulheres é fazer concurso de desenho para meninas vítimas de violência, e que não pensa nenhuma política pública real e concreta para a proteção das mulheres. Isso é um retrocesso aos nossos direitos. E a gente precisa ter isso muito nítido na nossa cabeça, porque a luta contra esses retrocessos é uma responsabilidade nossa, da nossa geração. É uma grande responsabilidade da nossa geração, porque as gerações anteriores batalharam muito para conquistar direitos que hoje para a gente são muito básicos. E todos eles estão sendo ameaçados. Nós, pessoas negras, também, com muito custo, o movimento negro conquistou as cotas raciais nas universidades. Para a gente, isso é uma grande vitória. Só que não só para a gente, para toda a sociedade. Porque uma sociedade que não tem nenhuma medida de reparação para pessoas que, como eu disse, têm na sua história mais tempo tratadas como coisa do que como seres humanos, não pode ser uma sociedade plural, não pode ser uma sociedade democrática. Então, eu acho que hoje é isso, existe esse grande movimento que não é só nacional, que é internacional. A ofensiva contra o aborto legal não é uma medida que o governo Bolsonaro está tomando só no Brasil, ele tem se aliado com países extremamente conservadores, sob o ponto de vista internacional, para soltar declarações contra o direito ao aborto legal, por exemplo, mas também outros direitos estão sendo constantemente ameaçados. A gente tem à frente da Fundação Palmares, que é uma fundação responsável por manter a cultura e a memória do povo negro viva no país, mas também por demarcar a terra quilombola. A gente tem à frente hoje um homem negro que criminaliza o movimento negro, que fala contra o movimento negro, que fala que o movimento negro é mimimi, que é o Sérgio Camargo, e que persegue sistematicamente lideranças negras, para além de ter retirado de todos os documentos da Fundação Palmares homenagem a pessoas negras que são muito importantes para a nossa sociedade. E eu não estou falando de Zumbi dos Palmares, que podem entender como uma figura controversa, ainda que seja um grande herói do Brasil. Eu estou falando, por exemplo, de Leci Brandão, que é uma grande sambista, entre outras pessoas da cultura popular brasileira, né? Então, eu acho que é isso, assim, gente. Os direitos humanos, eles têm uma origem que é muito relacionada ao próprio surgimento do capitalismo e à necessidade do homem se tornar, portanto, o centro político e econômico da nossa sociedade, né? Mas, ao mesmo tempo, existe todo um movimento a partir daí que vem questionando esse lugar de conferir direitos somente a homens brancos e ricos. A gente é parte desse movimento. E existe uma contraofensiva, inclusive internacional, que busca acabar com essa ideia, né? Acabar com esse fortalecimento. Eu acho que a gente precisa, com responsabilidade, demarcar que a nossa luta é justamente essa. É uma luta para que, sim, os direitos humanos existam e que, mais do que isso, eles abarquem todos os seres humanos de fato, né? Inclusive as minorias que são historicamente excluídas dos direitos sociais, políticos que existem no Brasil. Acho que é isso.
Perfeito, Paula. Acho que quem tiver dúvida pode ir mandando no chat ou abrindo o microfone para falar. Enquanto isso, eu queria perguntar uma coisa, assim. Você comentou muito sobre essa origem, e eu achei muito interessante, que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Que os direitos humanos, eles foram criados para todos aqueles que eram considerados humanos naquela época, né? Então, eles eram universais à medida que era um grupo muito mais restrito. E quando a gente passa para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que foi escrita muitos anos depois, dá para observar bastante diferença, né? Porque eu nunca tive a oportunidade de ler o primeiro documento, mas o segundo já. E eu, pelo menos, acho um documento muito bonito, assim, na prática, nas coisas que ele diz. E o que a gente pode pensar sobre isso? Realmente a gente observa essas mudanças? Eu acho que sim. Na verdade, sim, né? Uma declaração que, na verdade, ela é muito vinculada ao pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, muito do que chamou muita atenção do mundo? A grande tragédia humana que foi o nazismo, né? Ou que foi, enfim, que aconteceu com os judeus especialmente, mas não só, mas enfim, a grande tragédia humana que foi o nazismo marcou muito tem uma marca internacional muito grande, muito forte, que fez com que essa declaração existisse. Acho que você tem razão, ela é um documento muito bonito. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que ela também nos traz várias reflexões, né? Que é isso, assim, o nazismo, o que aconteceu a partir do nazismo, chocou muito e trouxe muito horror. Só que outros acontecimentos, historicamente, tão horrorosos quanto esse, como a escravidão, não trouxeram o mesmo impacto internacional. Justamente porque é isso, né? O racismo tá aí, ele segue existindo, e até hoje pessoas negras são consideradas menos humanas mesmo, ainda que não tenha uma lei que diga isso. Mas, sob o ponto de vista de comoção, eu acho que sim, existe um movimento internacional que trouxe muito à tona essa discussão. Quando eu falo sobre o fim da biologização dessas diferenças, né? O fim do momento em que a biologia deixou de considerar que, ou mesmo a antropologia, deixou de considerar que existe uma escala de seres humanos e que biologicamente é possível determinar diferenças no grau de humanidade das pessoas, isso também está muito vinculado ao que foi o nazismo. O Silvio Almeida fala muito isso no livro dele, né? Que é um livro que eu indico muito aqui, que é o Racismo Estrutural. E que por outro lado, isso também precisou abrir nos países outros debates acerca do racismo. Alguns países optaram pela segregação, pelo modelo de segregação racial. Aqui no Brasil, a gente tem um outro momento. Aqui no Brasil, o que aconteceu a partir desse debate aí, que é o fim do nazismo, não poder mais determinar diferenças biológicas, um movimento da antropologia, que é muito puxado pelo Florestan Fernandes, pelo Gilberto Freire e outros, o movimento no Brasil foi trazer uma nova teoria, que foi, veja bem, a miscigenação para o Brasil ela é boa. Na verdade, o que aconteceu aqui no Brasil é uma escravidão que foi muito mais branda do que em outros países, porque o português, ele é um povo que, na verdade, soube conviver muito bem com as diferenças raciais. Então, existiam relacionamentos amorosos entre mulheres negras escravizadas e senhores de escravo. Existe todo esse debate que é muito trazido não só, mas também pelo Gilberto Freire no livro Casa Grande Senzala, que muda o paradigma do Brasil sob o ponto de vista racial. O que a gente tem hoje é o que a gente chama de mito da democracia racial, né? O Gilberto Freire, ele abriu espaço para essa discussão que é a democracia racial. Essa ideia de que aqui no Brasil não existe racismo. Que também quem nunca ouviu isso, né, gente? A gente escuta muito, não existe racismo. Veja bem, Paula, você está aqui conversando com a gente, normal, você não está limpando a casa de ninguém, você é advogada, você é vereadora, não tem mais racismo no Brasil. Existe muito esse debate, né, na nossa história. Então, porque o nosso país não viveu a segregação como outros, como Estados Unidos e África do Sul, por exemplo, viveram. Mas eu acho que a gente tem uma tecnologia que é muito funcional aqui no Brasil, que é a democracia racial, que parte, inclusive, da dificuldade de que a gente se olhe no espelho e se reconheça como negro, porque temos muitos tons de negros no Brasil, né? Então, mesmo essa dificuldade, ela existe. Então, Isabel, só para aqui fechar o que você me perguntou, eu acho que sim, existe uma mudança de paradigma, que é uma mudança muito relacionada ao que foi o nazismo, mas infelizmente isso não abarca ainda pessoas negras, porque não existiu um movimento semelhante com questões relacionadas ao racismo
antinegro, né? Sob o ponto de vista internacional. Certo. E tem umas perguntas no chat, não sei se você consegue ver, ou você quer que eu leia para você? Ah, tá. Acho que consigo, sim. Vamos lá. Você sente a resistência à minha presença na política e na academia? Como eu lido com isso? E aí, isso foi a Laura que perguntou. Aí a Vitória perguntou, Paula, onde você acha que está o maior problema da aceitação dos direitos do homem e do cidadão? Tolerar os direitos alheios ou reconhecer o outro como um cidadão? Tá, vou falar pela Laura primeiro. A Paula sou eu. Laura, eu acho que é engraçado, né? Bom, vamos lá. A história das mulheres negras na academia é uma história que é muito vinculada à história do feminismo negro. Quando a gente pega, por exemplo, mulheres que são referências inquestionáveis na academia, como a Angela Davis, ou mesmo como a Bell Hooks, ou a Audre Lorde, enfim, mas mulheres que estão na academia, mesmo que em outros países, e que são mulheres negras, essa entrada delas na academia, a Angela Davis é professora da Universidade da Califórnia, né, nos Estados Unidos. Mas esse movimento, ele está muito vinculado ao surgimento também do movimento negro, do movimento de mulheres negras. Então, por muito tempo, foi muito questionado que o que as mulheres negras produziam na academia, a partir, muitas vezes, das suas experiências pessoais, não era trabalho acadêmico, não era pesquisa acadêmica. Existiu muito esse questionamento do ponto de vista da academia, porque as coisas, para nós, sempre estiveram muito atreladas. Sempre fomos ativistas e também pesquisadoras. Então, eu acho que hoje não existe mais isso, assim. Na verdade, isso vem sendo rompido, né? A gente está num processo, eu acho, de ruptura com isso. Que, claro, não está consolidado, mas, assim, eu talvez não seja a única que passe por isso. Eu acho que desde lá, a década de 80, 90, 80, 70, 80, na verdade, que as mulheres negras passam por isso, assim. Para mim, pessoalmente, é muito importante combinar as duas coisas. Eu não consigo enxergar uma pesquisa que não seja testada na prática. Eu acho que isso pode ter muito a ver de onde eu venho, que é a criminologia, que também é muito relacionada à pesquisa empírica em si, né? Mas, de todo modo, eu acho que é muito importante essa combinação. Uma é o termômetro da outra, né? A pesquisa acadêmica é o termômetro da realidade, a realidade é o termômetro da pesquisa. Mas sim, eu acho que tem um movimento de muitas de nós que somos ativistas também entrando na academia, e eu espero que tenha muitas outras, assim. E aí, vou reler aqui da Vitória. Onde está o maior problema da aceitação dos direitos do homem e do cidadão? Vou colocar aqui dos direitos humanos, né? Em tolerar os direitos alheios ou reconhecer um com o outro. Reconhecer o outro como cidadão. Eu acho que está no segunda questão, né? Que é a dificuldade de reconhecer todo mundo como ser humano igual. Por quê? Porque, infelizmente, existem várias ideologias, e aí, por ideologia, eu defino ideias falsas, né? E não ideias em si, mas ideias falsas que são colocadas na nossa cabeça e que servem para nos dividir. Então, se eu olho uma pessoa negra e acho que ela não é tão capaz de frequentar o mesmo espaço que eu, se eu olho uma mulher e acho que o lugar dela é ficar limpando a casa e não fazendo política na rua, enfim, se existem essas diferenças, eu, portanto, considero a outra pessoa menos ser humano do que eu sou, né? E eu acho que o preconceito, portanto, né, a discriminação, ela vem muito disso, né? A discriminação parte justamente dessa dificuldade de conseguir reconhecer no outro a mesma humanidade que eu. Não por ideias que vêm do nada da sua cabeça, mas por ideias que a sociedade coloca na nossa cabeça. E que precisa colocar na nossa cabeça, né? Porque senão a gente não consegue. Senão vão descobrir que a gente é muito mais forte, na verdade, do que acham que a gente é, né? E muito mais humano do que a gente acha que é, assim. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade. Só que eu também acho que, a partir do momento em que a gente não reconhece no outro o mesmo grau de humanidade que a gente tem, ou que a gente se vê, isso faz com que a gente também não consiga tolerar os direitos alheios, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente se incomoda. Quantas pessoas vocês não conhecem que se incomodam com ver pessoas negras ocupando espaços? Se incomodam, gente, é um incômodo real, assim, de olhar para sua universidade e ver que tem gente preta sentada lá, na mesma faculdade que você paga, e que vocês não estão numa universidade particular, né? Mas, assim,
universidades particulares que as pessoas pagam, tipo, 9 mil reais na faculdade de medicina. E aí, como assim que tem um pró-unista do meu lado? Então, eu acho que, assim, é parte... Ou a mesma coisa, eu que estudei X anos para entrar na faculdade. Como assim que tem um cotista aqui que roubou minha vaga há vários anos, sabe essa ideia? A gente, então, reconhecendo no outro menos humanidade, a gente tem dificuldade de reconhecer a necessidade de que os outros também tenham direitos garantidos. E vejam, daí vem a própria discussão sobre igualdade, né? Que é o que é a igualdade? A igualdade formal, que é a igualdade que está na lei, ela é uma igualdade que está lá. A Constituição diz: todas as pessoas são iguais perante a lei. Beleza. O que isso significa? Isso é a igualdade formal, dizer que não existe diferença nenhuma. Mas a igualdade material, que é outra coisa que a gente fala no direito, isso é muito diferente. A igualdade material significa dar condições para que os desiguais sejam tratados com igualdade. Daí vem, por exemplo, a ideia das cotas e promoção de outros direitos, que são esses direitos positivos, né? Esses direitos para garantir que os desiguais, na verdade, sejam vistos e tratados como iguais pela sociedade. Acho que não tem mais pergunta no chat, né? Então eu vou fazer outra. Eu não sei até que ponto você saberia falar sobre isso, mas qual você acha que é o papel da educação formal mesmo, tipo, nas escolas, principalmente para crianças mais novas, e até dentro da universidade, de formar pessoas que saibam reconhecer esses direitos, que saibam reconhecer os outros como seres humanos também? Eu acho que é fundamental, Isabel. Eu acho que, assim, é muito importante que as escolas tenham, desde muito cedo, educação em igualdade de gênero, né? A gente diz muito que é muito necessário que as mulheres tenham direitos garantidos para elas, mas também é muito importante que a gente ensine os homens que eles não podem violentar mulheres. A gente tem aqui uma grande responsabilidade, que é formar pessoas, seres humanos, que são melhores que a gente nesse aspecto, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, um exemplo muito básico das universidades assim, as pessoas chegam na vida adulta, chegam na universidade, passam pelos trotes super violentos. Quantos casos de violência sexual não existem nos trotes nas universidades, né? Então, isso é uma coisa, assim, se a gente forma também, desde muito cedo, desde muito novos, homens melhores, a gente também faz com que seja mais fácil garantir direitos, alguns direitos das mulheres. Então, eu acho que é fundamental que o ensino pela igualdade de gênero exista nas escolas. Tem também uma outra lacuna, que é o ensino de história afro-brasileira nas escolas, né? Existe uma lei, que é uma lei nacional, uma lei federal, 10.639, que foi atualizada depois, e aí virou 11.048, que determina a obrigatoriedade do ensino da história da África afro-brasileira nas escolas. O que significa isso? Significa que, em primeiro lugar, todas as pessoas precisam saber que a história do povo negro não é uma história só sobre escravidão. A gente não sabe que existiram na história médicos, engenheiros, professores negros. A gente passa toda a nossa história na escola, né? Todo o tempo que a gente está na escola, sem aprender que a primeira mulher que escreveu um livro de literatura no Brasil foi uma mulher negra, Maria Firmina, uma professora maranhense. A gente não sabe dessas coisas, porque a gente não é ensinado sobre isso. Então, assim, aprender isso é importante para toda a sociedade também, mas também para as pessoas negras, porque a gente fica na escola, gente, ouvindo isso, assim, por anos, que a nossa história é a história da escravidão, e que a gente é inferior, e que é isso, e que não teve reparação, assim, preciso dizer para vocês o que isso acontece com o psicológico de uma pessoa, né? Isso vai também fortalecendo nessa própria pessoa a ideia de que ela é inferior, tipo, eu sou um nada, eu sou um merda, assim. Enquanto você liga a TV e os heróis e as pessoas que a gente vê, são todas pessoas brancas. Então, esse ensino também precisa ser garantido, ele não apesar de ser uma lei nacional, isso existe muito pouco nas escolas e por uma razão. Não, o único trecho que foi vetado da lei é o trecho que garantia investimento financeiro na formação dos profissionais da educação. Então, isso acaba sendo algo muito voluntário de cada professor que vai atrás de ter essa formação. Meu marido é professor de escola
e ele é um homem negro. Então, sim, meu marido ensina esse tipo de coisa na aula dele. Só que, assim, quantos mais, né? Então, eu acho que é isso, assim, é muito importante que isso seja, assim, garantido, e eu acho que é fundamental que a gente leve isso, enfim, para frente, assim, né? E forme pessoas melhores. E aí, eu queria fazer um parênteses, que é, a educação formal, ela é muito importante, mas também, eu acho que a educação vai para além do banco da universidade em si, do banco da escola em si, né? Espaços como esses aqui são muito importantes, espaços como centros acadêmicos, debates produzidos pelos centros acadêmicos, DCS, também são fundamentais. Eu comecei a minha trajetória militante na universidade, do Centro Acadêmico, 22 de agosto, lá da PUC, fui também no Coletivo Feminista Iabá e ajudei a fundar o Coletivo Negro da universidade. Então, assim, para mim, o que eu aprendi fora do banco da escola, que foi olhar para mim, entender a responsabilidade que estar em que ser uma mulher negra numa universidade privada, num curso de direito, como não tinha outras do meu lado, né? As mulheres negras não estavam me ensinando, não estavam sentadas do meu lado no banco da universidade, estavam limpando o banheiro da universidade, que os homens negros estavam fazendo a segurança da universidade, entender essa responsabilidade, a responsabilidade que isso trouxe para mim, fez com que eu quisesse me mobilizar. Então, eu acho que, assim, a educação formal, ela é muito importante, mas nem sempre a gente vai poder contar com ela. Com o que a gente pode contar? Com isso aqui, sabe? Com isso, com esses espaços de discussão, de debate, de mobilização, e de entender que o ensino na universidade e nas escolas vai para além do que a gente aprende só dentro de sala de aula, né? Então, os estudantes também são responsáveis por isso, assim. Sim, é exatamente isso que você falou. Você estava comentando sobre a questão do ensino da história africana e tudo mais. É sempre aquela uma página no livro de história, né? É sempre uma página com um desenho tribal bem bonito. E é isso que é comentado. Assim, eu não lembro de ter tido uma aula de história realmente africana que não envolvesse o início da escravidão, assim. A África, a gente só falava para falar dos escravos vinhos, era exatamente isso, assim. E eu acho que isso se aplica a outras populações também. Tipo, eu penso muito em população indígena, por exemplo. Primeiro que, assim, depois do Fundamental 1 você não fala mais sobre população indígena, e Fundamental 1 é só o dia do índio que você faz um cocar, assim, é basicamente isso que acontece nas escolas. Então é um ponto bem interessante. Sobre essa questão da educação não formal, é exatamente isso, é o que a gente procura com esses espaços, né? Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Senão eu tenho mais, gente, eu escolhi bem o meu comitê aqui. Eu acho que a última coisa que eu queria perguntar a relação da questão dos direitos humanos e do Brasil, porque acho que a gente percebe em algumas ações, assim, muito de fachada, que o Brasil é um país que quer lutar pelos direitos humanos e que essas coisas são um pouco fortes, e eu queria saber até que ponto isso é garantido por lei, tipo, realmente dentro do Código Penal, onde que essas coisas são aplicáveis, onde que as coisas que a gente vê na Declaração de Direitos Humanos são aplicáveis. Essencialmente na Constituição brasileira, né? A nossa principal lei que existe no Brasil e que está acima de qualquer outra é a Constituição brasileira. Então, por que ela é tão importante? Porque ela não é uma lei criada como qualquer outra. Ela não foi uma lei criada, enfim, por um legislativo, tipo esse Congresso Nacional que a gente tem, tipo essa Câmara Municipal. Não é isso. Foram eleitos constituintes num período de reestabelecimento democrático e entendamos essa democracia como a gente quiser, porque é uma democracia que cabe, tipo, o que está acontecendo agora no Brasil, né? Então, é uma democracia meio mequetrefe, assim, mas, enfim, que restabeleceu, por lei, a democracia depois do fim da ditadura militar. Infelizmente, o Brasil, eu acho que isso é parte que permite que o Bolsonaro faça as coisas que ele faz, e também os bolsonaristas, enfim, com todo o movimento neofascista que existe próximo dele, existe, infelizmente, pouca memória histórica no nosso país. Seja sobre a escravidão, seja sobre a ditadura militar. Vocês devem ter tido a oportunidade de viajar aí por países que têm outras marcas, né, na sua história sobre o que foi o passado sombrio que eles tiveram. Na ditadura a gente fala muito que lembrar para que não se repita, né? A memória, a justiça e a verdade é justamente para isso, não esquecer para que isso não aconteça de novo. Outros países lidam de outra forma com isso. Eu fui para a África do Sul já 2 vezes, e lá tem um museu do apartheid, que conta, assim, tudo sobre o que foi o apartheid. Não porque eles gostam da história, não porque foi da hora, porque é legal lembrar. Quem passou por isso é muito legal de lembrar, não. Mas porque se a gente não documenta,
A gente não tem história, a gente não tem como refutar. Quantas pessoas, os documentos da escravidão foram todos queimados. Eu não consigo saber de onde vieram os meus familiares. Não consigo, buscando o documento, não sei. Não sei de onde vieram, não sei quem eram, sabe? Não sei, porque a minha árvore genealógica ela é cortada em um momento, né? De todas as pessoas negras. Então, a gente não tem documentação. E a ditadura é a mesma coisa. É por isso que fica fácil de questionar. É por isso que o Bolsonaro pode, no impeachment da Dilma, dizer pelo brilhante Ustra, não sei o quê. Por que ele pode fazer isso? Porque a gente não tem memória, e claro que só tem, porque existe um esforço muito grande das pessoas para que tenham, mas como política de Estado, a gente não tem memória. As comissões da verdade foram extintas, né? Muitas delas sem o trabalho concluído. Então, assim, a gente tem uma Constituição que é a marca do restabelecimento desse período democrático. Mas a gente também tem uma democracia muito frágil, e é importante dizer isso, né? No nosso país. Então, a Constituição, ela é a carta magna do Brasil. Ela é aí a principal lei, e lá estão estabelecidos todos esses que são os direitos humanos, especialmente, mas não só, no artigo 5º da Constituição Federal. Só que também a gente tem um processo aqui no Brasil que é de incorporação de declarações e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais, declarações, diplomas internacionais, que não necessariamente estão incorporados na Constituição, mas que se passam por um procedimento interno específico do nosso Congresso, elas entram no nosso ordenamento jurídico com status de norma constitucional. Então, isso está acima de tudo. Abaixo disso tem as leis. Tem o Código Penal, tem o Código Civil, tem o Código do Consumidor, o Código de Trânsito, o Código de Processo, muitas outras leis esparsas, diversas, que são essas, sim, criadas pelo Congresso Nacional e que não podem violar a Constituição. O processo de alteração da Constituição, ele é muito mais difícil, que são as propostas de emenda constitucional. Às vezes passa umas loucuradas, mas são as propostas de emenda constitucional, que são muito mais difíceis de ser alteradas do que uma lei normal, do que uma lei ordinária. Justamente para garantir isso, né? Garantir isso que o Constituinte lá atrás quis manter. E tem algumas coisas que não podem ser alteradas na nossa Constituição, que são as cláusulas pétreas. Só pode ser alterada se tiver uma nova Constituição. Muda o regime, muda, sabe? E aí tem um novo processo de constituinte, tipo uma revolução para a direita ou para a esquerda, daí tem uma nova constituinte, faz uma nova Constituição, aí pode alterar. Por isso que várias vezes a gente vê discussões do tipo, isso é cláusula pétrea ou não é? Por exemplo, redução da maioridade penal, sempre tem essa discussão. Redução da maioridade penal é cláusula pétrea? Não tem um asterisco na Constituição que diz, isso aqui é cláusula pétrea, isso aqui não é. Não tem. O que tem é dizer, os direitos humanos e sociais são cláusulas pétreas. E aí sempre vai caber ao STF também determinar isso, sabe? Se fere ou não fere a Constituição, se fere ou não fere cláusula pétrea. É isso, não sei se ficou muito confuso. Não, ficou bem claro. Será que mais alguém tem? Gente, eu tenho pergunta para fazer valer 3 horas de reunião, então vocês me parem, vocês falam alguma coisa aí no chat também. Vai fundo, Bel. Eu acho que uma outra coisa que eu queria perguntar, e daí é mais, enfim, especulação, né? Se existe, a gente pode dizer que existe alguma nação no mundo que está caminhando muito mais para atingir o que a gente chamaria de tipo, direitos humanos plenos, assim, que atendam a sociedade de uma maneira integral, de uma maneira plena. Desculpa, deu uma cortadinha. Se você puder falar de novo, eu pergunto. Não, lógico. Que era mais para saber se existe alguma nação que está caminhando de uma forma muito mais direta, assim, em direção a esses direitos humanos mais plenos, sabe? Que atendam melhor a população e que sejam mais amplos e permeiem todas as pessoas, assim. Bom, Isabel, você vai me colocar numa saia justa, porque é o seguinte, eu tenho uma concepção de que só é possível garantir direitos humanos de forma plena quando não houver capitalismo. Eu acho que enquanto houver, de forma legalizada,
uma ideia de que uma classe social, ela sobrevive da exploração, da superexploração de outra, então a gente não está garantindo direitos humanos de forma plena, porque o direito à terra, o direito à moradia, o direito à comida, o direito à saúde, à educação, ele nunca vai ser pleno, né? Então, assim, eu acho particularmente, por isso que eu questionei lá atrás, como é que surgiu os direitos humanos, que é claro que são um avanço perto do que era, né, o rei, eu acho que muito, o que era o Estado absolutista, né, eu acho que, assim, eu te responderia que não. Eu acho que houve avanços na história que já sofreram retrocessos de novo, né? Eu acho que, assim, para mim, a grande experiência histórica que houve na sociedade, que caminhou para avançar nisso, foi a Revolução Russa de 1917, que foi degenerada depois, né? Então, quero lembrar aqui também que o próprio governo depois, né, do Stalin, quando Stalin passou a controlar a União Soviética, avançou na criminalização das pessoas LGBTs. Então, assim, muita gente questiona e fala, esse socialismo aí também não é isso aí que você fala, porque, bom, então depende do que a gente entende como socialismo, né? Eu não acho que hoje existe um Estado socialista em nenhum país. Eu não acho que nenhum país é o socialismo que eu acredito hoje no mundo. Não existe. Então, assim, eu te diria que não. Hoje não. E que a gente pode, enfim, caminhar para isso, mas não vai ser mudando a lei, né? Dessa forma mais tranquila aqui, vai ser de outra forma. Entendi. É interessante pensar por esse ponto. E eu acho que a última coisa que eu queria perguntar é a questão que você comentou na sua primeira fala, né? Disso que é muito comum, e eu acho que foi uma das coisas que fez a gente pensar nessa reunião, que é justamente isso que as pessoas têm o costume de falar, bandido bom é bandido morto, né? E que direitos humanos só aparece para tirar bandido da cadeia. Tipo, eu escuto muito isso, assim, tipo, no meu meio de convívio social e tal. E não sei, se falar um pouco sobre isso, assim, porque eu acho que, para mim, pelo menos, é muito claro que não é essa a situação, mas eu não sei, falar um pouco sobre essa questão dos direitos humanos na penitenciária, tipo, a importância disso na sociedade. Boa. Não, acho que esse tema é super importante, sim. Eu acho que, assim, é o seguinte, a gente tem um modelo de sociedade que escolheu a prisão como forma principal de resolução de conflitos. Nem sempre foi assim na história, tá? Mas nós temos hoje isso, há 200 anos. É assim. Quais são as consequências disso? As consequências são que nenhuma sociedade, nenhuma, o que acontece é que quem comete crime automaticamente vai preso. Dá um exemplo. A gente está falando aqui sobre direitos humanos. No Brasil, no mundo todo, né? Eu acho que o principal direito, ou o que a gente chama no direito, né? De bem jurídico, o principal bem jurídico, ou seja, aquilo que é protegido pela lei, é a vida. É impossível que tenha qualquer outro bem do ser humano que seja maior do que a vida. As pessoas podem até querer argumentar que é a liberdade, que é a propriedade, mas não tem nada maior do que a vida, na minha visão. Portanto, a gente deveria ter um sistema judiciário que protegesse prioritariamente a vida. Só que nós não temos. O que a gente tem hoje é uma taxa de resolução de homicídios no Brasil que é menor do que 10%. Então, ao contrário do que a gente acha, as pessoas que estão presas não estão presas porque mataram, porque estupraram, porque queimaram gente viva. A maioria das pessoas estão presas por 3 crimes: roubo, furto e tráfico de drogas, tá? Roubo e furto, crimes que são muito diretamente relacionados à pobreza, e o tráfico de drogas que não. Mas que tem uma lei que estabelece, que não estabelece, na verdade, quem é traficante, quem é usuário, que deixa livre para a polícia militar, que faz a prisão em flagrante, depois para o juiz, decidir quem é traficante e quem é usuário. Qual é o resultado disso? Como eu disse, a gente tem uma superpopulação de pessoas negras com relação à representação que tem na sociedade, presas, né? Quando a gente vai para as mulheres, então, gente, aí é tipo 80% das mulheres presas são negras, e assim, 80 e tantos por cento por tráfico de drogas. No masculino é mais dividido, é tipo 30, 30, 30, assim. 30 tráfico, 30 roubo, furto, e homicídio dá tipo 12, eu acho, se eu não me engano. Bom, enfim, mas tudo isso para dizer que, assim,
tem toda uma lógica do sistema penitenciário que é de seleção de pessoas, né? Como a gente tem uma divisão de polícia, que é polícia que faz policiamento de rua, versus, que é a PM, versus uma polícia que investiga, que é a Polícia Civil, e que tem muito mais PMs no Brasil do que policiais civis, nós não temos uma inteligência policial que é voltada para investigação. A nossa inteligência policial é voltada para a prisão de rua. Não tem crime melhor para prender do que tráfico. Porque não tem vítima, né? Então, as únicas testemunhas são, na maioria das vezes, os policiais. Então, assim, esse é o contexto hoje do sistema penitenciário. Eu acho que é importante falar sobre ele para acabar um pouco com a ideia de que todo mundo que comete crime vai preso. Na verdade, não. Na verdade, o nosso Estado escolheu que pessoas vai prender e por que crimes vai prender, né? É mais ou menos isso, assim. Então, quando a gente fala sobre direitos humanos da pessoa presa, a gente fala sobre a necessidade de garantia de que essas pessoas tenham o seu direito respeitado dentro da prisão. Eu poderia entrar aqui em temas que eu defendo, tipo abolicionismo penal, tipo o fim das prisões, eu poderia entrar nisso. Eu não tô falando disso, tá? Eu tô falando do básico aqui, que é o seguinte, que uma pessoa que, se tem uma cela, como o CDP de Pinheiros, que cabe 6 pessoas, não é possível que tenha 60. Tem alguma coisa errada, entendeu? Que não é possível que em épocas de coronavírus pessoas continuem sendo presas em flagrante por tráfico de drogas por 5 gramas de maconha. Não pode ser. Tem algo errado. Isso não é respeitar direito humano. Então, ainda que vocês, assim como eu, não defendam o fim das prisões, pelo menos vocês podem entender que tem algo que é básico na garantia dos direitos das pessoas. Básico, que se a pessoa foi, que é o que a gente chama de princípio da proporcionalidade, né? Ninguém pode ter uma pena que é maior do que a pena que está prevista para ela na lei. Isso é o básico. O que eu quero dizer com isso? Em tempos de coronavírus, 60 pessoas numa cela que cabe 6 é decretar a pena de morte das pessoas. O número de mortos dentro do sistema penitenciário aumentou muito desde que o coronavírus começou. Os idosos do sistema penitenciário não estão sendo vacinados, por exemplo. Então, sim, as pessoas estão morrendo muito. E tem idoso preso, viu, gente? Muito idoso preso. Então, as pessoas estão morrendo muito dentro do sistema penitenciário pelo coronavírus. Não existe pena de morte no Brasil, é bom lembrar. Então, se você foi condenado a passar 6 anos na cadeia, é 6 anos na cadeia que você tem que passar. E não morrer de fome. E não morrer de falta de higiene. E não morrer por coronavírus, entende? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Claro que tem todo um debate de fundo que eu comecei fazendo aqui, que é de entender o que é o sistema penitenciário para desmistificar um pouco essa ideia de que todo mundo que está preso é muito vilão, muito grave. Amigão, você aí que já comprou maconha em algum lugar por aqui, podia ter sido você, mas não foi. Não foi porque você não tem a cor da pele das pessoas que estão lá, não foi porque você não mora onde as pessoas que estão lá moram, enfim. Então, acho que assim, olhar de forma menos engessada para o sistema carcerário é bem importante para nós. E para além disso também, olhar com esse olhar, né? Que é o olhar de que as pessoas cumpram a pena que está estabelecida em lei para elas, e não que isso seja extrapolado de nenhuma forma. Eu acho que o que mais me choca nessa questão é que nem você disse, garantir os direitos básicos, então garantir higiene, garantir que só tenham 6 pessoas, uma sala cabe 6 pessoas, e a gente observa isso em outros sistemas carcerários pelo mundo, e que eles mostram como você garantir o básico uma pessoa dentro da prisão pode ter impactos muito mais positivos no futuro. Então, quando essa pessoa for deixar o sistema carcerário, quando ela for ser reinserida na sociedade, e esse que eu acho que é o ponto mais interessante, que a gente não está... Às vezes eu sinto que as pessoas acham injusto a gente garantir direitos para essas pessoas. Acham que é injusto porque elas cometeram um crime, então elas merecem ser punidas por aquilo. Só que elas já estão sendo. Eu acho que a minha concepção é essa. Tipo, já estão sendo tiradas da sociedade e esse já é a punição. Mas é isso. E sabe uma coisa que eu acho que é curioso, Isabel? Que é olhar um pouco para a nossa lei, né? Que é algo que, infelizmente, a gente se distancia. Assim, vou dar um exemplo muito básico. Eu falei que eu trabalhei muito tempo com crime econômico. O que significa isso? Sonegador de imposto, lava-jato... Enfim, essas coisas. Bom, o crime de sonegação de imposto, não importa o valor, tá? 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, não importa. Se o empresário sonega imposto,
Em qualquer momento que ele se arrepender e falar, não, a partir de agora eu vou pagar meu imposto, seja pelo parcelamento, se ele começa a parcelar, depois da sentença condenatória, se o cara falou assim, vou lidar com esse processo aí, vamos ver o que dá. Aí passou o processo, aí ele ganha uma pena de 5 anos, ele, putz, não fui absolvido, né? 5 anos não dá para ficar preso, vai ferrar minha vida, vou pagar esse negócio aí. Se ele paga, o ato de pagar extingue a punibilidade. Ou seja, tipo, acabou, não tem pena mais, você não vai preso. Não importa, em qualquer tempo, tá? Então, depois da sentença, depois do trânsito em julgado, que é quando não pode mais ter recurso nenhum, alterar mais a pena, não importa, extingue a punibilidade. Se ele fala, vou pagar, mas vou pagar parcelado, suspende. Ele não cumpre a pena, suspende, vai pagando, pode ser 2 anos, 10 anos, bom, vai pagando, e quando termina de pagar, extingue a punibilidade. Por outro lado, se eu saio aqui agora na rua, alguém furta meu celular, aí eu falo, putz, meu celular, não acredito. Aí passa a polícia, eu falo, policial, furtou meu celular, aí pega o menino. Aí o menino fala, policial, me arrependi, desculpa, eu não quero ir preso, devolve o celular pra ela, ó, tá aqui e tal. Não importa. Não importa. Ele vai ser processado, ele vai ser punido, ele vai ser condenado e ele vai pro sistema carcerário da mesma forma. Então, assim, quando eu falo que o nosso sistema ele faz escolhas, é porque ele faz mesmo. Ele escolhe que o sonegador de imposto, não importa o valor, não importa o tempo, pode não ir preso se ele pagar, e que o menino que furtou meu celular e vai me devolver, não. Então, assim, é muito legal a gente pensar sobre isso, sabe? Porque a sociedade tem uma visão que é muito cruel do sistema carcerário, que é tipo, deixa as pessoas lá, que morra, tanto faz, tá morrendo de Covid, pode morrer. Cara, para e pensa quem são as pessoas que estão lá, por que elas estão lá, o que elas fizeram para estar lá, e que, tipo, você, empresário que tá falando isso, quanto imposto você sonegou no ano passado, sabe? Então, assim, quanta falcatrua você fez para ganhar a licitação? Então, sei lá. É importante a gente não ter essa visão que é tão assim do sistema carcerário, sabe? Ajuda. Não, é exatamente isso. Rende uma conversa também infinita, né? Só apontar todos os podres aí. Mas eu acho que é isso. Se mais alguém tem alguma pergunta, se quiser falar mais alguma coisa. Acho que não. Né? Tudo certo, Eu Paulo? posso me despedir, sim. Então, Quero agradecer, foi muito legal falar com a vocês. gente que Espero que vocês tenham agradece. gostado. A gente que Estou agradece. super à disposição, viu? Então, precisando falar sobre esse tema, outros temas aí, outras coisas, quiser falar sobre o sistema carcerário, me Pode chama que eu vou. Não, pode Muito deixar. obrigada, foi A gente agradece ótimo. muito a participação, foi incrível. Eu, pelo menos, foi incrível. Eu falei todas as minhas dúvidas. E uma vez na IF é sempre na IF. Fique preparada para receber mais convites. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, que espero que vocês tenham gostado da reunião. Valeu, gente. Posso só falar uma coisa antes de vocês saírem aí? Que se vocês quiserem continuar conversas, acompanhar conteúdos, não sei o que, vocês podem me seguir no Instagram. Eu vou colocar aqui o meu Instagram e o da Bancada Feminista, tá bom? Vou colocar aqui no chat. Peraí. Eu vou colocar o da bancada também. Pronto, é isso. Aí vocês me sigam lá e a gente continua conversando. Tchau, gente.